As medidas em DAX, por padrão, retornam um valor escalar, ou seja, um valor único. Apesar de DAX ter diversos tipos de funções tabulares, que retornam uma coluna, ou se não retorna uma tabela inteira, necessariamente o resultado final de uma medida precisa ser escalar. Apesar disso, você pode usar, por exemplo, a função values para transformar um resultado que por padrão é tabular, uma tabela, values retorna uma tabela, e um resultado escalar, sempre que esse resultado for de uma coluna apenas com uma linha apenas. Então, a gente pode fazer um exemplo de uso da função values e conhecer esse comportamento implícito de DAX, de transformação de tabelas em valores escalares. Bom, nessa função aqui de brand name, nessa medida de brand name, o que a gente está querendo fazer? A gente quer identificar toda vez que o resultado da quantidade de linhas associadas às brands, às marcas, for igual a 1, a gente vai retornar o nome da marca, o texto do nome da marca. Então, por padrão, values retorna uma tabela ou uma coluna, mas só que como a gente está garantindo, através do if, que a gente vai retornar apenas uma linha, a gente consegue fazer esse retorno direto para uma medida, e essa medida ser usada aqui nessa tabela. Então, nos casos onde a gente tem aqui a subcategoria que tem apenas uma marca, colocando a medida brand name aqui nessa matriz, a gente tem o nome da medida, o nome da marca. Já quando a gente tem mais de um valor, a gente não tem o nome da marca. Okay? Como esse padrão de verificação é um padrão muito comum, DAX criou uma função que simplifica um pouco isso aqui. Que é a função hasOneValue. Ela faz basicamente esse mesmo comportamento, ela tem esse mesmo comportamento, porém ela é mais simplificada. Então aqui no lugar aqui de countRows, brand name igual a 1, a gente vai colocar hasOneValue. Retorna verdadeiro quando há somente um valor especificado na coluna. Okay, então é o mesmo código do que tem o exemplo aqui abaixo, só que mais resumido. Esquecemos aqui o ponto e a vírgula. Lembrando que tem diferenças entre a versão em inglês e português. A versão em inglês é vírgula, em português é ponto e vírgula. E a gente vai ver que a gente tem o mesmo resultado. Então a medida constituída com hasOneValue, que é uma espécie de atalho, a verificação se existe apenas um valor para aquela quantidade retornada. E isso garante que a gente use com retorno values, uma boa, sem problema. Só que existe também uma versão ainda mais resumida dessa ideia de se verificar se existe um valor e retornar um determinado label, um determinado texto usando values. Então, a gente poderia substituir esse código aqui pela função selectedValue. SelectedValue retorna um valor quando há somente um valor especificado. No entanto, retorna um valor alternativo. Então a gente coloca aqui a coluna que a gente quer, que é brand, que a gente quer retornar brand. E se não tiver brand, o que a gente pode fazer? Então, até então, nossa função aqui ela não estava fazendo nada para exceção. Agora a gente já tem
além de repetir a mesma estrutura da lógica anterior, a gente ainda tem a alternativa. Vamos colocar aqui vários, porque nos casos onde tem mais de uma marca associada, a gente quer retornar valor vários. Então tá vendo que agora a gente resumiu bastante a mesma lógica abaixo e a gente vai ter o mesmo resultado. Só que com um tratamento de exceção. Pronto, olha. Nos casos onde a gente tem mais de uma marca por subcategoria, a gente retorna um valor vários. Nos casos que a gente tem uma marca apenas, o valor referente àquela marca. Okay? Então isso é um comportamento interessante que a gente pode usar para dar um dinamismo ali nas colunas de uma matriz. Mas e se você quisesse retornar essas duas marcas e concatenar esses nomes dessas marcas e apresentar realmente o valor associado? Aí a gente teria um terceiro padrão, que seria a função concatenatex. A função concatenatex avalia a expressão em cada linha da tabela e retorna uma concatenação dos valores em um resultado escalar. Basicamente, ele faz com que aquela coluna retornada se transforme em um resultado escalar, concatenando os valores daquela coluna. Ok? Então, a gente vai usar values, que a gente vai retornar aquela coluna com os valores distintos da marca, e a gente vai colocar uma expressão que é o que a gente quer usar para preencher e o terceiro parâmetro é o delimitador, que é vamos colocar aqui a vírgula, por exemplo. Então a gente preencheu aqui o concatenatex com os seus respectivos parâmetros. Então, primeiro parâmetro, values, né, que a concatenatex pede uma tabela e values é uma tabela. Dessa tabela a gente vai usar a coluna brand e a gente vai fazer a separação, a separação dos elementos para concatenar usando o caractere vírgula. Ok, então tá tudo certo, vamos lá. Então a gente tem aqui o resultado final. Nos casos onde existe mais de uma marca, então a gente vê aqui a Bluetooth Headphones tem a Wide World Importance e a Northwind Trades. Inclusive nos totais gerais a gente tem as marcas sendo agregadas. Então é isso, a gente tem diversas formas de fazer esse padrão de identificar os valores e transformar isso em uma medida. Lembrando que a medida sempre usa um valor escalar, ou seja, um valor único, mas nada impede de você pegar uma coluna, fazer uma concatenação dos valores e transformar num valor único. Para isso você pode usar concatenatex. Para fazer o tratamento de exceção, onde você consegue pegar aquele valor único e se não for único passar um valor alternativo, você pode usar selected value. Ok? A reson value ela tem um comportamento junto com o if que é exatamente igual ao selected value. Ela veio primeiro, depois selected value surgiu como uma evolução do DAX, então não tem necessidade de usar esse padrão aqui.
porque ele é mais verboso, né? Esse aqui é mais simplificado. Ok? Então é isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!